Olá, hoje vamos falar sobre o pacote de ajuda aos bancos no valor de 1,2 trilhão liberado pelo governo federal e Banco Central no último dia 23 de março de 2020. Poucos dias antes, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia mundial do coronavírus. E aqui no Brasil foi decretada a calamidade social pelo Congresso Nacional. Em função de seu risco elevado de contaminação, as necessárias medidas restritivas para evitar a contaminação em massa e a sobrecarga do sistema de saúde, levando à incapacidade de atender todas as pessoas que ficarem doentes ao mesmo tempo, foram adotadas essas necessárias medidas restritivas. Esse isolamento social tem provocado um impacto na sobrevivência das empresas e também na manutenção dos empregados. Diante desse quadro, o governo justificou esse pacote de ajuda de 1,2 trilhão às instituições financeiras. Esse é o maior plano de liberação de recursos da história do país, mais de 10 vezes superior ao valor movimentado durante a crise de 2008. Pois bem, segundo o Banco Central, a ideia é aumentar a liquidez, a quantidade de moeda em poder dos bancos, para possibilitar empréstimos em condições melhores para empresas, para as pessoas e dessa forma minorar os efeitos da crise. Porém, apesar de grande parte desse dinheiro já ter sido liberada, não é isso que está acontecendo. Os bancos, além de não estarem emprestando, liberando novos créditos, ainda aumentaram os juros e reduziram prazos para o pagamento de dívidas novas. Quem é que irá contrair novos empréstimos em condições ainda mais difíceis nessa situação de pandemia? Em matéria publicada no portal da UOL, empresários estão denunciando a dificuldade na obtenção de crédito bancário em condições justas e até mesmo alertam para cortes de linhas de crédito que existiam anteriormente. Esse cenário não é novidade. Não foram poucas as vezes que, em cenários de crise, os bancos foram os únicos a serem salvos. Há muito tempo, nós da Auditoria Cidadã temos denunciado o privilégio do sistema financeiro. Vários mecanismos que geram dívida pública para a gente pagar sacrificam o orçamento, justificam contrarreformas, cortes de gastos sociais, etc., têm como pano de fundo mecanismos praticados pelo Banco Central que geram essa dívida, mas o dinheiro não chega ao orçamento, o dinheiro é transferido diretamente para os bancos, sem justificativa legal, política, jurídica ou econômica. Eu citaria os exemplos do escandaloso swap cambial e também da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que tomou mais de 1 trilhão de recursos do orçamento nos últimos 10 anos e tem provocado aumento do lucro dos bancos, com graves danos ao orçamento público e, portanto, a todo o povo brasileiro. Enquanto essa bolada de 1,2 trilhão foi liberada para os bancos, e os bancos não estão atendendo o objetivo que justificou essa liberação, apenas 5% disso, cerca de 50 bilhões a 60 bilhões, estão sendo liberados para pagar um benefício de R$600 aos mais pobres. Mas ainda falta a adoção de várias medidas administrativas para efetivar
esses pagamentos aos mais pobres, enquanto o 1,2 trilhão já foi liberado aos bancos sem restrição alguma. É necessário pressionar esses bancos. Eles já receberam o valor e eles precisam demonstrar a contrapartida, liberando empréstimos a juros zero para as empresas e pessoas, para enfrentar esse momento de crise e pandemia no país. Os bancos já receberam os recursos e têm lucrado muito, têm batido recordes de lucro todos os anos ultimamente, principalmente devido àqueles mecanismos que eu mencionei, que geram dívida pública, mas o recurso é transferido diretamente para eles. Por isso, a Auditoria Cidadã da Dívida tem defendido imediata auditoria dessa dívida, com suspensão dos pagamentos dos juros e encargos, para que os recursos sejam liberados para as áreas da saúde, educação e pesquisa, assistência social, etc. Já criamos uma petição nesse sentido e convocamos todos vocês a nos ajudar, assinando a petição e compartilhando para pressionar parlamentares e demais autoridades do Executivo para realizarem essa proposta, implementarem essa proposta. Acessem auditoriacidadã.org.br. Você vai encontrar a petição pública em destaque. Compartilhe, ajude a pressionar e divulgar, porque é você que está pagando essa dívida. Um forte abraço!